A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma parte dessa aula 7. Nós vimos ali anteriormente o pecado de Davi e o arrependimento de Davi após a repreensão do profeta Natan. E agora a gente vai ver que Davi se arrependeu, ele foi livrado da morte, porque a sentença para o adultério e o homicídio era a morte. Mas Deus, através do arrependimento de Davi, através do coração contrito de Davi, Deus dá uma oportunidade para Davi, Deus mantém a vida de Davi ali. Mas existiram consequências por conta desse pecado, consequências pela quebra da aliança por parte de Davi. E Davi começa a ver então uma verdadeira novela na sua vida. É incrível assim, essa trama do que acontece com a vida de Davi e os seus filhos, como as coisas vão acontecendo, se desenrolando ali. E, de certa forma, o pecado que Davi cometeu de homicídio, de adultério, isso vai se refletir na vida dos seus filhos. E talvez, por conta dele ter cometido isso, ele tenha perdido um pouco da sua moral diante dos seus filhos, E isso é muito triste para um servo como era Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, alguém que buscou o Senhor durante a sua vida, e a gente vê agora esses anos de dor na vida de Davi. Mas isso vai revelar mais uma vez o caráter dele, como ele ainda assim, ele continua sendo um servo do Senhor, um servo temente a Deus. E a gente começa falando sobre a vida de dois irmãos, chamados Amnon e Tamar. A gente vê que Davi teve várias mulheres, e uma das mulheres que Davi teve se chamava Maaca. Ele teve duas mulheres, Teve várias, mas nesse momento vamos falar de duas. Uma foi Ainoã, que é a mãe de Amnon, ou seja, Amnon era primogênito de Davi. E Davi teve uma outra esposa, chamada Maaca. E essa mulher deu dois filhos a Davi, Deu outros filhos, mas os filhos nós vamos falar agora, que é Absalão e Tamar. Então, Davi se casou com Ainoã, que deu um filho chamado Amnon, e se casou com Maaca, que deu dois filhos chamados Absalão e Tamar, E Amnon, ele tem um meio-irmão de Tamar, Só que pela lei de Moisés era proibido esse tipo de casamento. Então Amnon começa a ter uma paixão doentia por Tamar, que a gente vai ver que futuramente isso não passava de simples lascívia. Então ele começa a adoecer com essa paixão por Tamar. Até que um amigo de Amnon fala: Amnon, um homem chamado Jonadab, por que você não se finge de doente, deita ele na cama e pede para que Tamar venha trazer então alimento para você, venha cuidar de você. Quando ela vier cuidar de você, você pega ela e se deita com ela. E é justamente o que acontece. Então ele arquiteta todo esse plano. Ele vai ali para casa, se finge doente, pede para o seu pai então trazer a sua irmã para estar com ele. E Davi então faz Tamar entrar ali na presença de Amnon. E quando ela está ali servindo a ele, Amnon agarra Tamar e humilha ela, estupra a sua própria meia-irmã e comete esse pecado tão sério. E logo após ele ter se deitado com Tamar, ele despreza aquela mulher e manda aquela mulher sair. E Tamar era uma filha de Davi, virgem, e isso nos tempos bíblicos, Deveria, claro que hoje também isso é valorizado, mas nos tempos bíblicos, isso era a identidade daquela pessoa. Isso era tão importante quanto a vida de qualquer pessoa. A virgindade para a mulher era tão importante quanto a sua própria vida. Não é à toa que a filha de Jefité, do juiz Jefité, quando ela sabe que ela vai morrer pelo seu pai, ela vai para os montes para chorar sua virgindade por 2 meses. De tamanho era a importância. Por que uma mulher prestes a morrer ia chorar a virgindade dela, se ela já ia morrer mesmo? Mas por quê? Porque ela sabia que aquilo ali era a forma de ela não ter mais descendência. Se ela morresse sendo virgem, não haveria descendência a partir dela. Então é o que acontece com a vida de Amnon e Tamar, quando Amnon estupra sua irmã Tamar. Só que isso gera um ódio no coração do irmão de Tamar, um homem chamado Absalão. E entra então nessa trama agora na vida de Absalão. Absalão nutre esse desejo de vingança por Amnon. Ele intenta matar Amnon e ele guarda aquilo no seu coração durante 2 anos. E durante esses 2 anos ele arquiteta aquela vingança, aquela morte, até que um dia ele chega para o rei Davi, seu pai, e fala: venham aqui para casa para a gente fazer um banquete aqui, para a gente poder unir os irmãos todos, ter um momento em família aqui. E Davi fala: mas não vai ser muito pesado para você, todos os irmãos aí, eu, sua mãe, não vai ser muito pesado, tá toda a família junto. Ele: não, pai, não tem problema, mas se não puder vir todo mundo, traz pelo menos Amnon. Ele deixa isso muito claro, E todos ao redor perceberam a intenção de Absalão com Amnon. Tanto que Jonadab depois vai falar isso para Davi,
que era claro que Absalão intentava fazer isso contra Amnon, mas Davi parece que não percebe isso, ou faz uma vista grossa para isso, e eles vão até a casa de Absalão, e chegando lá, Absalão mata Amnon. E após ele matar Amnon, ele foge, ele vai para a terra da sua mãe, Maaca, que ficava na terra de Jesus, que ficava ali pela região próximo à Síria, né, do outro lado do Jordão, e nesse tempo, então, eles ficam separados durante 3 anos. Então já tinha havido aquele tempo de 2 anos Absalão arquitetando o assassinato de Amnon, e agora a gente tem aqui mais 3 anos de Absalão se refugiando longe do seu pai, e seu pai perseguindo seu filho. Olha que trama, né? Davi tinha uma casa tranquila, tinha um reino tranquilo, e de repente, né, um filho estupra uma irmã, o outro filho mata o seu irmão, ele começa a perseguir o seu filho. Olha que confusão que começa a existir ali na casa de Davi, por conta desse pecado que ele cometeu, e essas são as consequências que ele está colhendo agora, então, nessa trama toda. Isso nos faz pensar, né? E da mesma forma que Davi olhou para Batseba de forma cobiciosa, da mesma forma Amnon olhou para Tamar de forma cobiciosa. Da mesma forma que Davi arquitetou a morte de Urias, assim também Absalão arquitetou a morte de Amnon. Olha como isso está se refletindo na vida dos filhos de Davi. E a gente começa a se aprofundar na história desse homem chamado Absalão, que pela Bíblia não existia um homem mais belo do que ele, né? Devia ser um homem alto, devia ser um homem realmente muito bonito, tinha cabelos muito longos, né? Dizia que seu cabelo ele cortava todo ano, e o peso desse cabelo dava mais ou menos 2,4 kg ali, só de cabelo. Então ele era um homem que realmente chamava atenção, como foi o rei Saul também, né? Que era mais alto do que todos os homens. E a gente vê assim que ele tinha todos os atributos para futuramente ser o rei de Israel. Mas a gente vê que, a despeito de toda a beleza que ele tinha, ele não tinha um caráter reto como o de Davi, né? Era um homem maligno, era um homem que tinha intenções totalmente erradas no seu coração, e vai gerar um grande problema para a vida de Davi, seu pai, né? Então ele fica 3 anos ali fugindo do seu pai, até que Joabe arquiteta um plano para que Absalão volte, né? E realmente ele consegue, né, ter sucesso nesse plano. Ele pega uma mulher sábia, né, que finge uma história, contando uma história de algo que aconteceu na sua família, né, fazendo uma comparação com o que aconteceu na família de Davi também. E Absalão retorna. Só que quando Absalão retorna, né, todos pensavam que Davi ia receber Absalão e abraçar Absalão, mas não. Ele fica 2 anos sem falar com seu filho. Então a gente viu que Absalão ficou 2 anos arquitetando o assassinato de Amnon, depois mais 3 anos fugindo do seu pai, e agora que ele retorna para Israel ali, para Jerusalém no caso, Davi não recebe Absalão e fica 2 anos sem falar com seu filho. Então a gente já vê que tem um período ali de mais ou menos 7 anos sem Davi realmente saber o que se passa na cabeça do seu filho, sem conversar com o seu filho. Isso vai piorar ainda mais, porque Absalão, por essa rejeição do seu pai, ele vai se revoltar contra o seu pai, e diz que ele fica à porta dali do palácio de Davi, no caminho para o palácio de Davi, furtando o coração dos homens, né? Os homens vêm com os seus problemas, com as suas coisas a serem julgadas pelo rei. E quando esses homens chegam, Absalão fala: não, o rei não vai ter tempo para você, deixa que eu julgue a sua causa, o que você precisa? E ele, né, de uma forma totalmente política, ele começa a tomar o coração daqueles homens. Então ele começa a convencer aqueles homens de que ele seria um futuro ótimo rei também. E dessa forma ele começa a angariar pessoas ali para si, e ele começa a montar então um exército poderoso que vai se rebelar contra o rei Davi. E nós vemos, né, que o pecado de Davi vai agora gerar essa divisão do reino de Israel, né? Houve muitos anos, séculos de um reino dividido, um reino que cada tribo fazia o que queria, cada homem fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e agora, depois que Davi assume o reinado, ele consegue unir a casa de Israel e a casa de Judá e tornar um reino unido. E após esse grande pecado de Davi, nós vemos que o reino se separa novamente, porque onde existe a união, Deus apregou a bênção, mas onde existia o pecado, foi gerado confusão no meio do reino de Davi. E agora a gente tem de um lado Absalão e de outro lado Davi. O reino de Israel novamente é dividido, e é dividido na mesma família, né? Um pai brigando contra um filho. Olha que nível que chegou ali o reinado no tempo de Davi, por conta das consequências que ele está tendo por conta daquele pecado, contra a quebra daquela aliança, né? Qualquer homem poderia ter feito isso.
Claro que tiveram homens que fizeram isso, mas a questão não é o pecado em si, a questão é o quanto era o relacionamento de Davi com Deus, né? Deus mostrou a glória dele a Davi, Deus se manifestou a Davi. Por conta disso, quando Davi quebrou a aliança dele com Deus, a sentença sobre ele foi muito mais pesada, né? A gente vê agora a divisão desse reino ali entre Absalão e Davi. E existe então uma inversão de fatos. Enquanto Davi ele foi ungido rei lá em Hebron, lá em Judá, e Isbosete na época tinha sido ungido rei ali em Manaim, agora a gente vê Absalão indo para Hebron para ser ungido rei e Davi indo para Manaim, fugindo do seu filho Absalão, né? Ele poderia ter guerreado contra o seu filho Absalão, mas ele decide fugir, né, para que Jerusalém não seja sitiada, não seja destruída. Então ele foge com aqueles homens que eram da confiança dele, Joabe, Abisai e com os 600 homens que era o exército dele, que é o que resta, né, porque o restante todo foi para o lado de Absalão. Aqueles que tinham algum tipo de parentesco com Saul, claro que foram para o lado de Absalão, porque eles não amavam a Davi, uma vez que Davi tomou o trono de Saul. Então aí começa essa guerra então, entre eles. E o homem que vai se levantar nesse tempo todo é um homem chamado Aitofel. Aitofel era avô de Batseba, né? Então ele tinha um certo relacionamento com Davi, mas ele trai Davi, ele vai para o exército de Absalão e ele passa a ser conselheiro de Absalão, ele passa a ser um dos generais de Absalão. E existia um homem no outro lado, no reino de Davi, no exército de Davi, chamado Uzai. E esse homem ele se infiltra no exército de Absalão, ele se faz, né, parecer que ele está do lado de Absalão, mas na verdade ele só está ali colhendo informações para dar tempo para Davi poder guerrear contra o seu filho. Então existe ali um momento entre um conselho errado, um conselho certo, né, proferido ali na profecia de Natã, né, quando Absalão ele se deita com as mulheres de Davi, com as concubinas de Davi à luz do dia, né? Aitofel fala para Absalão assim: pega as concubinas do teu pai e se deita com elas na frente de todo mundo. Eu fico imaginando, imagina essa cena, Absalão se deitando com as mulheres de Davi às claras. Todos passavam ali, viam aquela cena, uma cena realmente horrenda que foi feita por Absalão, né? Mas isso era a profecia de Natã. O plano de Aitofel era matar apenas Davi, era acabar com a vida de Davi. E ele fala: da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Se ele matasse o líder, se ele matasse o cabeça, que era Davi, todo o povo se voltaria para Absalão. Esse era o plano de Aitofel. E Uzai vai dar um conselho diferente, né? Esse conselho que Uzai vai dar um certo tempo para Davi posicionar o seu exército e atacar Absalão ali e conquistar a vitória sobre Absalão. E Absalão escolhe o conselho de Uzai, né, em vez de escolher o conselho de Aitofel, né, de posicionar o exército de forma a ir ao encontro de Davi, ao exército de Davi, matar todos os soldados de Davi. E quando Aitofel ouve que o conselho dele não foi aceito, ele vai e se enforca, ele se suicida, porque, né, ele, de alguma forma ele queria que o conselho dele fosse cumprido, né, seguido por Absalão, e não é seguido. E ele se mata então por conta disso. E o conselho de Uzai, que na verdade, né, era favorável a Davi, uma vez que ele era infiltrado no exército de Absalão, é aceito. E por conta disso, Davi vai lá e divide o exército dele em três. Um terço ele coloca na mão de Joabe, outro terço ele coloca na mão de Abisai e outro terço ele coloca na mão de um homem chamado Itaí. Mas Davi mostrou nisso tudo, né, que era possível vencer a batalha e perder a guerra, né? Porque vencendo ou perdendo, ele sairia derrotado daquilo ali. Porque se ele perdesse, ele ia morrer. Se ele vencesse, o seu filho ia morrer. Então, de qualquer forma, ele ia perder aquela guerra. E ele dá um conselho, então, para os seus homens, né? Tratai brandamente o jovem Absalão. Não matem ele. E essa guerra vai ser travada num lugar chamado Bosque de Efraim. E quando Absalão está passando por aquele local, ele fica preso nas galhadas das árvores, né, pelos seus cabelos, e o seu cavalo continua. Então o servo passa e fala a Joabe: Joabe, eu encontrei Absalão pendurado pelos seus cabelos ali. Ele fala: por que você não matou aquele homem? E ele fala: não, vocês ouviram o que Davi falou, ninguém podia encostar a mão no filho dele. E Joabe vai até ele, né, Joabe, que já era um homem de guerra, que não poupou homem nenhum antes, não pouparia também o filho do rei. Ele se levanta, ele descumpre a palavra de Davi. Isso mostra o caráter de Joabe. Ele crava 3 dardos no peito de Absalão. A gente lembra, quem foi o homem que matou Urias? Quem foi o homem que colocou Urias na frente da batalha para ser morto quando Davi mandou? Joabe. Esse mesmo homem agora mata o filho de Davi.